Olá! Então vamos à segunda parte do meu relato sobre eu ser uma gestante que descobri com 34 anos a minha gestação, quando o médico falou que eu já estava atrasada demais para ter filho e com o diagnóstico anterior de endometriose, né? Com aderência dos 2 ovários, uma xícara. Então, eu falei para vocês um pouco de por que eu demorei um pouco para ter filho, por que foi postergado, né? Agora eu vou começar a falar para vocês como é que foi os primeiros sintomas, como é que foram, né? Então, nessa função de no dia que era para vir a minha menstruação, eu já fiz e vi no testezinho do palitinho, né, o teste de farmácia. Eu fiz depois o beta, deu 472, era um beta baixinho, mas era pro comecinho da gestação. Então tava coerente. Daí eu fui no médico, ele disse: pelo beta você está grávida, pelo ultrassom transvaginal com 4 semanas não está, né? Só que para vocês não se assustarem, eu não me assustei, mas fiquei decepcionada. Porque eu achei que eu ia voltar no médico que disse: ah, tu já está atrasada para ter filhos, tu já tá correndo contra o tempo. Não foi bem com essas palavras, mas foi assim que ele quis dizer. E eu achei que ele ia dizer: parabéns, você está grávida. E ele não falou. E eu, como uma pessoa profissional da saúde, mas que não trabalho com obstetrícia, eu comecei a pesquisar para tentar entender por que ele não me parabenizou. Eu tenho beta positivo. Tá que não aparece, mas vai aparecer, não vai? O que acontece? Porque se ele fez uma ultrassom transvaginal com 4 semanas e ele esperava ver alguma coisa, porque era para aparecer. Daí eu falo, foi muito precoce, porque daí você que quer ter um filho e sabe que com 4 semanas a chance de ver alguma coisa é muito cedo, não dava para ele ter esperado, dava, né? E me pediu para vir depois de 2 semanas. Nesse tempo foi suficiente para eu pesquisar gestação anembrionária, gestação química, né? Que são aquelas gestações que a anembrionária é que não tem embrião. Às vezes até forma um saco gestacional, mas não tem embrião, não cria esse embrião. Que é uma das coisas que mais acontecem nos abortos, né? E a gestação química, que é quando tenta o óvulo fecundado, né? Desce, ele tenta fazer a anidação no endométrio. Ele até chega a dar uma nidada, mas não nida completamente. Então ele dá uma secretada em beta-HCG, só que não vai pra frente, não gruda na parede, né? Daí não tem feto. Então, foi um sofrimento pra mim ficar esse tempo esperando, tá? Porque pra gente, leigo, eu sou enfermeira, mas como eu disse, eu não tenho experiência em obstetrícia, só que eu passei na faculdade é muito pouco. A gente pega a criança, as mulheres no parto, tudo, e na unidade básica basta um beta positivo para começar tudo, né? Mas eu sei que tem a gravidez, o diagnóstico de gravidez mesmo, ele tem que ser fechado não só com uma possibilidade de gravidez, mas com realmente um exame de imagem e um beta-HCG positivo. Só acho que foi precipitado fazer com 4 semanas. Então, daí eu fiquei ansiosa e tudo, mas as minhas cólicas, como eu falei pra vocês no outro vídeo, que eram cólicas muito fortes, desde antes de eu tentar engravidar, desde antes, né? Eu sempre, desde os 15 anos, tive cólicas muito intensas, de tomar paracetamol, me atirar no chão, tremer a perna, ficar pálida, sempre tive. Daí eu comecei a tomar anticoncepcional, elas pararam, e daí eu parava de tomar anticoncepcional. Quando eu parei pra tentar engravidar, elas voltaram. Daí, tá, tomei, parei, eu mesmo sabendo que a gravidez já estava ali, eu comecei a sentir a cólica muito intensa. E eu disse: meu Deus, eu tô abortando. Era muito forte, eu ia trabalhar, minhas pernas tremiam. E elas duravam, tipo, um tempo de 3, às vezes 5 minutos. E voltavam. Eu dormia de noite e acordava
com cólica, com dor. E eu não podia tomar nenhuma das medicações que eu tomava que ajudava. Às vezes eu tomava diclofenaco, às vezes eu tomava Ultramal que ele me deu, paracetamol, não fazia nem cócega. Eu tinha que tomar anti-inflamatório para melhorar minhas cólicas. E eu não podia, porque eu já sabia que eu estava grávida. Tá? Eu fui numa emergência, no hospital. Aí eu já tava com 5 semanas. A médica disse, Andressa, ainda é muito cedo, mas se tu quiser, a gente faz um ultrassom, o colo tá fechado, o colo do útero. Eu fiz um novo beta, teu beta deu 2000 e alguma coisa, então ela tá crescendo, mas se tu quiser, a gente faz um ultrassom. Nesse ultrassom que eu fiz, eu não vi batimento fetal, mas tinha um saco gestacional. E tinha algo ali que era vesícula vitelínica. Não dava pra ver o feto, não, mas já dava pra ver alguma coisa. Então isso me deixou um pouco mais tranquila. Só que eu comecei com sintomas muito intensos. As cólicas, hoje eu tô com 11 semanas. As cólicas passaram, melhoraram muito. Às vezes dá uma coisinha, mas que eu acho que é super normal. Acho que todas as gestantes têm. É uma sensação de inchaço, de incômodo, porque os órgãos estão se ajustando, porque o útero está crescendo, porque tem uma movimentação sanguínea mais intensa no local. Mas agora tá normal. Tipo, incômodozinho, assim. Mas antigamente era muita dor. Então, as cólicas fortes, elas pararam com 8 a 9 semanas. E as cólicas fortes pararam nesse tempo. Porém, eu comecei com sintomas, a cólica parou, sinusite. Eu sempre tive sinusite, só que agora a sinusite ela ficou mais intensa e mais duradoura. A minha sinusite, ela passava 5 dias, uma semana no máximo. Hoje, a minha sinusite, acho que vou pra 4ª semana com sinusite. Fazendo lavagem nasal, eu não posso tomar anti-inflamatório. Outra coisa, a minha vida era muito anti-inflamatória. Então, antigamente eu tomava 5 dias de prednisona, melhorava. Nossa, melhorava. Hoje eu tenho que tomar paracetamol. Então, a sinusite continua. Secreção amarelada, intensa. Eu vou no otorrino, fui em 2. Eu não tenho nada que fazer por você, porque você tá grávida. Daí agora, por conta da sinusite, eu fiquei com uma faringite, uma inflamação na faringe. E não tenho que tomar. Não dá pra tomar anti-inflamatório. Então, assim, essas questões da sinusite, ela foi aumentada por conta da gestação. Porque a gestante é mais sensível. Essas irritações na mucosa nasal, elas eram frequentes para mim. Mudando a temperatura, né? Mas agora, como grávida, irrita mais, incomoda mais e perdura mais. Então, esse foi um dos sintomas que eu estou até agora. Acabaram as cólicas com 9 semanas e iniciou a sinusite com a ajuda da faringite, que eu já tô, acho que com uns 5 dias de faringite. E de noite pior. Eu não consigo às vezes dormir de noite, porque engolir dói, né? Fica bem pior à noite. Outro sintoma, os seios. Eu sinto às vezes uma ardência, eu sinto quente. E eles aumentaram, acho que foi uma das coisas, junto com a cólica ali, já na 5ª semana eu já senti o aumento dos seios, né? E a cor do mamilo tá mais escura. Só não está tão aumentado, tá do mesmo tamanho, mas tá mais escura. Não tem uma linha negra ainda muito aparente. E uma barriga, vocês vão perceber, acho que cada um é cada um. Eu percebo muito que tem gente dizendo, tem barriga com 9 semanas. Muitos médicos dizem que é a partir da 12ª semana. Mas o que a gente percebe logo, que eu percebi ao menos, logo na 6ª semana, eu acho. Inchaço no abdômen. O abdômen é como se tu tivesse pra menstruar, sabe? Que tu fica inchada. Às vezes até a roupa pode apertar aí, que tu acha que é o bebê, mas não é o bebê. É inchaço mesmo, porque todas essas questões hormonais e toda essa preparação pra gestação
Então faz com que a gente tenha esse inchaço, que ainda não é o bebê. Entretanto, nessa semana que eu tô com 11 semanas, eu consigo ver, sentir um endurecimento já. Baixo ventre, né? Não é uma coisa que é muito visível, mas junto com o inchaço e mais essa leve protuberância, dá para dar a entender já o início de uma barriguinha, mas bem início. Eu acredito que na próxima ou daqui a 2 semanas sim vai ficar muito evidente. Eu ainda tô usando as minhas calças, algumas que são jeans eu não uso, porque até não pela barriga, pelo útero em si, mas pelo inchaço, incomoda bastante em algum momento do dia. Comprei algumas roupas novas, assim, já pra ir me adaptando. Dormi, eu ainda durmo um pouquinho de bruço, né, porque ainda é comecinho, mas eu sei que em algum momento eu vou ter que dormir virada pra esquerda, por conta da compressão de vasos sanguíneos, né, que a barriga fica grande, comprime, então alivia melhor e não comprime se virar pro lado esquerdo. Então eu já vou ter que trocar com o meu marido o lado da cama. Então é isso que eu queria falar pra vocês, assim, de início. Enjoo eu não tive muito, mas o que eu tenho? Falta de vontade. Às vezes até dá uma vontade, quero comer uns churros. Daí eu vou atrás dos churros, o churros tá na minha frente, eu... não era isso que eu queria. Não tá com o gosto que eu queria. Sabe, tipo... Vontade é uma coisa, mas eu acho que a minha vontade é relacionada a não sentir graça em comida nenhuma. Comida nenhuma, seja eu fazendo, seja eu indo em lugares que eu como e gosto, mas também eu não posso culpar muito só a gravidez, porque a sinusite já tirou meu paladar. Tirou muito do meu olfato e tirou muito do meu paladar. Então, vamos ver quando para melhorar um pouco mais a sinusite. Melhorou um pouco, mas melhor aí vai voltando. São momentos que estão bons e voltam a ficar ruim. Mas de restante, os exames laboratoriais já fiz, mas eu ainda não achei um obstetra, né? Eu escolhi um hospital que eu quero ter filho e eu estou procurando dentro do corpo clínico desse hospital um obstetra. Por quê? Se eu for num obstetra particular que não é associado dentro de um hospital, ele vai ficar com toda a ficha do meu pré-natal. Nenhum dos médicos que eu já procurei, obstetras, me deram uma carteirinha de gestante. Eu comprei na Shopee, ainda não chegou. Então eu não tenho nada de ficha, tirando os exames que eu levo. Algo, né? Estou gestante, olhe. Não. Então, por que eu escolhi um hospital? E dentro desse hospital eu estou procurando um médico. Porque a ficha clínica fica dentro do computador. Então, se o meu obstetra tá lá e me consulta, vai botar dentro do sistema do hospital. E eu vou no dia do meu parto, vou numa emergência, eu acesso, o médico pode acessar a minha ficha clínica do pré-natal, a ficha clínica da emergência que eu fui, porque todas as vezes que eu fui na emergência eu fui no mesmo hospital, para ter esse registro. Então eu preferi que, como eu sei que o médico que eu vou ter o parto, eu não vou pagar disponibilidade, que é aquilo, você faz o pré-natal com o médico e dá R$2.000 a mais para ele sair do consultório dele para fazer teu parto. Eu não quero fazer isso. Acho um dinheiro gasto à toa. Eu vou fazer o parto com o médico que estiver na emergência no dia. Então, por isso, eu quero que o meu histórico todo esteja no hospital, que consigam abrir, assim como as outras vezes que eu fui 3 vezes na emergência. E eles abriram e viram todo o meu histórico ali, né? Uma das vezes que eu fui na emergência foi por sangramento após a relação sexual. E eu fiquei com medo, preferi ir na emergência. Daí eu fiz mais uma eco. Eu acho que eu tava fazendo quase uma eco por semana, né? Agora que deu um tempo. E amanhã é minha primeira morfológica do primeiro trimestre e a minha transnucal. Daí eu faço mais um vídeo. E é isso. Eu acho que, resumindo, é isso até o momento. Vou fazer mais alguns vídeos e vou colocar aqui as impressões de uma grávida com 34 anos correndo contra o tempo para ter seu filho. Não é antes que fique, segundo a medicina atual, muito idosa para ter filhos.
Até mais pra vocês. Podem deixar comentários, o que eu conseguir ajudar ou falar sobre, a gente discute nos comentários. Tchau, tchau.